Porra, agora é meu gato, é tudo que tá fazendo barulho aqui, mano. Mas, vamos lá. Eu só vou parar de gravar só pra ver se o microfone tá bom, só pra literalmente fazer um teste. Teste feito, o microfone tá bom, então agora vamos iniciar. Então, hoje tá noite, então muito boa noite a todos vocês. Não sei quem tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro, tá? Pra quem nunca leu, esse é um livro de Napoleão Hill, um autor muito brabo. Eu não sei muito sobre a vida dele. Na verdade, eu sei o que tá no livro, sabe? Mas, tipo, ele é um dos autores mais... Mano, ele é um dos caras mais picas em relação a autoajuda e conteúdo de desenvolvimento pessoal, sabe, mano? Ele é muito estudado e ele estudou muito e aprendeu muito sobre esse conteúdo, sabe? Durante praticamente a vida inteira dele. E ele conseguiu colocar tudo isso em um livro. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Mais Esperto que o Diabo, né? Na verdade, não é falar sobre... Primeiro eu vou contextualizar um pouco sobre o livro e depois eu quero fortificar um pouco mais com vocês sobre o meu propósito, né? Com esse vídeo e também com o livro. Mas, primeiramente, pô, gato, você não vai derrubar as coisas aqui não, né, mano? Agora não, né? Pô, se vocês pudessem ver o que ele tá fazendo, mano. E vocês podem, é só virar a câmera, mas... E aí, filho, parou? Mas, pra contextualizar pra todos vocês, primeiramente, falar um pouquinho sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Esse daqui é o 2, mas vamos falar sobre um. Então, imagina que é o 1. Eu não tô com um aqui, eu emprestei pro meu irmão. Então ele tá lendo, tô mudando a vida de alguém. Então, propósitos estão sendo realizados, né? Então... Sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo, é um livro onde o Napoleão Hill, ele entrevista o próprio diabo, sabe? No livro você vai entender um pouco melhor isso no começo, quando você começa o prólogo da conversa com ele e o diabo, e no final também, você consegue interpretar um pouco melhor como que é essa conversa entre os dois, mas é tudo um texto, é tudo uma conversa, literalmente, uma pergunta, o Napoleão ele entrevista, ele pergunta, e o diabo ele responde, né? Então, tudo isso é em volta de uma conversa entre duas pessoas, duas pessoas. Se o diabo for uma pessoa, tudo bem, acho que sim. Então, nesse livro eu consegui aprender muito, eu já li ele 2 vezes, sabe? Tipo, eu tava querendo ler pela terceira, mas aí eu preciso pro meu irmão, a gente não pode ser ganancioso. E eu consegui aprender muito com esse livro, literalmente em relação a como você pode enxergar seu potencial, como você pode enxergar o seu potencial e como você pode enxergar como o diabo, ele literalmente tira todo o seu potencial em pequenas coisas, entendeu? Em pequenas ações, em pequenas atitudes, em pequenos pensamentos. Então, saiba que o diabo ele tem a influência dele em todo lugar, a todo momento. Esse é o ponto, né? Então, nesse primeiro livro, quando eu li, eu gostei muito, sabe? Tipo, eu li, pô, eu gosto de ler, eu tento ler. Deixa eu virar aqui pra vocês. Eu tento ler, tipo, tem alguns livros, eu tento ler, mas eu leio muito lento. Não é um hábito que eu tenho ainda de colocar no meu dia a dia, mas é uma coisa que eu quero fazer, né? E sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo 2, ele é. Não pense que ele é a continuação do 1. Não pense que esse livro é a continuação do 1. Mas sim, ele é como se fosse um resumo ativo do primeiro livro. Entende? O primeiro livro é muito de informações, então tem muitas informações lá dentro. E esse daqui é um resumo das informações que tem lá. Entende? Então é literalmente um plano mais de prática. Literalmente um plano mais de prática, né? Ou o plano de ação, né? Como está escrito aqui no livro. Então, Mais Esperto que o Diabo 2, eu nunca li esse livro. Mentira, eu li o primeiro capítulo, sabe? Eu li o primeiro capítulo, só pra não falar que eu nunca li. Eu li o primeiro capítulo, achei interessante, e eu decidi gravar esse vídeo aqui pra eu me desafiar. Não me desafiar, mas sim eu me... Qual que seria a palavra certa? Me esforçar, para eu me esforçar ao ponto de poder concluir tudo isso e poder recordar para vocês. Recordar isso em vídeo para que vocês possam ver e eu possa ver no meu futuro, né? Caso isso dê muito certo. Então, esse livro aqui, Mais Perto do Diabo 2, ele tá escrito aqui, né? 21 dias para sair da alienação. Então, tem 21 capítulos, deixa eu confirmar, né? Vamos ter certeza. Então, sim, tem 21 capítulos. Vocês podem ver aqui, tem 21 capítulos. Então, ou seja, esse daqui é o Napoleão Hill, por sinal, tá? Bichão tinha estilo. E em cada dia a gente vai conversar sobre algum tópico, né? E dentro desse tópico eu gostaria de comentar com vocês, eu gostaria de conversar com vocês, eu gostaria de mostrar minhas ideias sobre cada um desses tópicos que foi abordado no livro,
né? Eu vou ainda entender um pouco da pegada do livro, entender mais sobre tudo que tá... Tudo que a mensagem que o livro quer passar, e eu vou tentar transparecer para vocês esse meu entendimento, entende? Então, os capítulos são os seguintes: energia, o sentido desconhecido, a linguagem do pensamento, alienação, essa palavra é muito forte, tem no livro inteiro, sabe? Ritmo hipnótico, definição de propósito, autodisciplina, aprendendo com a diversidade, ambiente, tempo, harmonia, cautela, mastermind, poder, fé, medo, capacidade de decisão e iniciativa, educação, serviço, relacionamentos, alerta, o diabo continua poderoso. Esse é o último capítulo. Mano, é tipo, bem curto, mano. Acho que é tipo o quê? Uma página? 2 páginas? Tipo, 2 páginas. O primeiro capítulo, por exemplo, é 2 páginas. E a última parte já é tipo de exercício, da parte mais prática. Eu acho que isso aqui é um exercício. Mas, pô, me instigou. Acho que dá pra fazer isso daqui rapidão. O livro no total tem 207 páginas, 205, 200 páginas, então bem tranquilo. E eu pensei em poder iniciar amanhã, começar amanhã, mas não, vou iniciar agora mesmo. Vou dar uma olhada, vou dar uma analisada e a partir daqui eu já falo o que eu acho da mensagem que foi passada, tá bom? Não vou gravar essa parte, vou gravar só os primeiros takes aí só pra deixar gravado aí e poder editar e fazer uma cena legal. Mas agora, eu e o Negão vamos acompanhar um pouquinho de toda essa cena. Você tá molhado, filho? Onde é que você tava? Ah, tô sabendo. Mas vamos lá. Então, bora que bora. Durou praticamente 1 hora nessa organização que eu tive aqui com as luzes, com a iluminação, com o meu gato. Então demorou mais ou menos esse tempo e eu consegui ler e meditar um pouco sobre esse livro aqui. Nesse primeiro capítulo, ele comenta bastante sobre energia, tá? Então esse primeiro tópico que ele comenta é sobre energia. E aqui ele refere a energia como duas forças, que é uma positiva e a outra negativa, né? E tem que interpretar que as duas forças estão tentando dominar o seu corpo ao mesmo tempo, tá? Então imagine que tem uma força positiva e uma negativa tentando dominar e prevalecer. E a partir disso daí, ele comenta também, embora as forças positivas e negativas sempre existem em alguma proporção, uma delas pode exercer domínio sobre a outra. Então, lembre que sempre um polo positivo, sempre uma força positiva pode predominar uma força negativa e sempre uma força negativa pode predominar uma força positiva, né? Então, preste atenção nessa frase aqui, que é muito importante, que ele traz aqui no livro, né? Quando a força negativa de uma unidade de inteligência prevalece, outras unidades de vida se harmonizam com ela e rapidamente seguem o exemplo, deixando-nos propensos a estado de falta de propósito, conhecido como alienação. Então, ou seja, resumindo, né? Isso eu acabei de ler. Se você tiver um excesso de força negativa dentro de você, se você tiver um excesso de uma energia negativa em você, saiba que isso vai atrair coisas negativas, entende? Isso para sua vida, isso para os seus pensamentos, para os seus hábitos. Então, imagine literalmente isso, uma ação negativa, um pensamento negativo, tudo que a gente pode trazer para essa força negativa, eles se acumulam, sabe? Mas não se engane achando que isso é somente para coisas negativas, coisas positivas, com coisas positivas, isso também acontece. Então, tente imaginar que essa força positiva, né, seria, por exemplo, a fé, tá? Então, vamos interpretar, por exemplo, como a fé. Então, se você tiver fé, se você tiver um pensamento positivo, se você acreditar, você vai trazer tantas outras energias que vão se juntar e vão uma querer estar próxima da outra, entende? Então, a fé é o melhor exemplo, né, dessa força positiva. E a partir daí, nesse mesmo capítulo, ele manda mais uma frase muito interessante. Como seres humanos, podemos usar o poder dos nossos pensamentos para promover esse estado de harmonia, ampliando o nosso depósito de energia positiva.
Então, saiba que, igual eu disse, energia positiva se acumulam, né? Então, se você ter ou focar em ter, em predominantemente do dia, da parte do seu dia, da sua noite, da sua manhã, você focar em ter pensamentos positivos e ações positivas para você, saiba que isso vai trazer coisas melhores para você. E com certeza você vai se sentir muito bem com isso, sabe? Como, por exemplo, ir para academia. Pô, quando você vai para academia, isso é uma ação positiva para o seu corpo, para sua mente, e você se sente tão bem que você quer fazer outras coisas positivas, como, por exemplo, ler um livro, como, por exemplo, estudar, sabe? Então, após você ir para academia, isso, caso você não tenha um dia muito corrido e tudo mais, né? Às vezes você só quer descansar e capotar, normal, comer muito, tudo bem, mas entenda que, tipo, sempre vai ter uma ação positiva que vai querer te ligar em outra, entende? E isso também para coisas negativas. Sei lá, às vezes o hábito de fumar, por exemplo, te dá a sensação de querer se distrair, como, por exemplo, jogar um videogame, como, por exemplo, ver Reels por bastante tempo, mexer no Instagram. Então, são coisas negativas que te traz para outras coisas negativas. E coisas positivas que te traz para outras coisas mais positivas ainda, entende? E aqui, pelo que eu também tinha dito sobre essa parte, né? Se alimentarmos nossos pensamentos com sentimentos negativos, como ganância, desespero e medo, atraímos energia negativa e nossos hábitos de pensamentos sofrerão com isso, né? Então, foi o que eu disse, né? Então, se você atrai coisas negativas, como, por exemplo, ganância, desespero e medo, aí tudo isso atrai coisas negativas. Então, você pode perceber que não são só coisas materiais, tá? Mas sim também coisas não materiais, imateriais, imateriais, não sei qual é a palavra certa, mas coisas que estão fora da matéria, tá? Isso que você tem que entender, como por exemplo emoções, tá? Que você não pega, você sente, né? Quanto mais energia positiva expressa, quanto mais energia positiva expressar, quanto mais energia, quanto quanto mais energia positiva expressarmos e atraímos, mais nos sentimos capacitados a agir com definição e poder. Então, foi exatamente isso que eu queria mencionar aqui sobre esse livro e sobre esse primeiro capítulo, tá? Eu li tudo isso em 1 hora. Não, mentira, eu li em 40 minutos. Não, sim, eu demorei isso daí. 3 páginas, tipo isso. Não, vai, 30 minutos. Não foi tudo isso, não. Eu demorei uns 30 minutinhos para poder ler, meditar, assinalar sobre as palavras que eu achei interessante, sobre grifar os textos que eu achei interessante. Então, eu literalmente gostei muito desse primeiro capítulo. Ele introduz muito bem essa primeira parte, comentando sobre energia. Você entendendo sobre essa parte de positivo e negativo, de coisas positivas e negativas, com certeza você vai poder entender um pouco mais sobre o decorrer do livro e também sobre suas ações, tá? Do agora, do presente. Eu respondi algumas perguntas aqui, tá? Sobre é uma avaliação de estado emocional e energético. Então, eu consegui responder elas aqui. No final, a gente vai fazer um cálculo para a gente saber como que está o nosso nível de alienação, nosso nível de energia, não sei, veremos. Então, amanhã eu vou ver o capítulo 2. Eu vou editar esse vídeo rapidão. Ele ficou meio longo, mas eu vou fazer o possível para que ele fique o mais curto possível. Tá cedo, né? Agora é umas 10 horas. Até umas 11 horas eu consigo terminar. E eu vou dar uma descansada para amanhã a gente acordar cedo, fazer as coisas produtivas e mandar mais um vídeo aí pra vocês, fechou? Então, espero que vocês tenham gostado desse review desse primeiro capítulo. Vejo vocês sem falta amanhã. E hoje é dia 28/10/2025 e agora são 10h15. Então, vejo vocês sem faltas possivelmente de noite e até mais.